Fala pessoal, estamos aqui para mais um novo vídeo e desta vez segunda Revolution Interindustrial, né? Industrial. O que foi a segunda Revolução Industrial, como que ela aconteceu, em que países, quais as tecnologias, quais as mudanças que a gente vai ver no século XIX. Se quer saber tudo isso e muito mais, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, comenta aí o que tá achando, curte, dá o teu like, né? E compartilha com a galera. Então vamos embora, né? Sem mais delongas. Qual é o contexto da segunda revolução industrial? Primeira coisa que você tem que ter em mente, existem duas maneiras de se enxergar, duas principais, é claro, né? De se enxergar a revolução industrial, né? Existem dois modelos historiográficos, né? Então a gente pode enxergar a Revolução Industrial como apenas um fator que acontece, né, aí gradativamente ao longo do tempo. Então é um fator que ele começaria ali no século XVIII, né, com a Inglaterra, e ele se estenderia para as demais partes do mundo gradativamente. A historiografia que a gente está usando aqui é o modelo onde existem várias revoluções industriais, né? É uma divisão que a gente faz nesse processo histórico, né, de revolução industrial para facilitar o estudo. Então a gente periodiza, a gente tem a primeira revolução industrial que aconteceu só na Inglaterra, apenas na Grã-Bretanha, né? A gente tem a segunda revolução industrial do século XIX, que é a que a gente vai estudar agora. Então, enfim, disclaimer feito, podemos seguir com o nosso estudo. Como eu falei para vocês, a primeira revolução industrial é aquela que aconteceu na Inglaterra, né, onde a gente vai ter a máquina a vapor do James Watt, a gente vai ter os enclosures, os cercamentos dos campos, a galera, né, fazendo esse êxodo rural, né, indo para as cidades, as grandes indústrias adquirindo aquelas manufaturas, as pessoas começando a vender a própria capacidade de trabalho, né, os antigos donos das maquinofaturas agora não tendo mais, né, essa propriedade sobre os meios de produção, né, o advento do carvão, as indústrias têxteis, né, o algodão em ascensão, a burguesia começando a ter acesso a terras, né, e junto lá na Inglaterra com todo aquele processo de parlamentarismo controlando as decisões macroeconômicas. Então tudo isso, né, que nossa, eu fiz um pente fino no que foi a primeira revolução industrial, tem muito mais detalhes, né, e aí você vai ter que assistir às aulas de primeira revolução industrial. O foco aqui é a gente entender como que tudo isso evoluiu, né, do século XVIII para o século XIX. O que vai acontecer no século XIX? Então, tem dois grandes fatos, né, que vão fazer essa transição. Um se chama Revolução Francesa e o outro se chama Napoleão, né? Napoleão é uma consequência da Revolução Francesa e a gente vai ter aí, né, o Napoleão ele iniciando esse século XIX muito instável, né? Um século XIX que ele vai ter o Napoleão dominando tudo, o Congresso de Viena tentando voltar atrás, as revoluções de 20, 30 e 48 tentando acabar com o antigo regime que acabava de voltar, né? O antigo regime tinha terminado na Europa com Napoleão e companhia, com a Revolução Francesa, aquelas instabilidades, o liberalismo crescendo, o nacionalismo para todos os lados. A gente vai ter unificação da Itália e da Alemanha, a gente vai ter guerra de secessão, a gente tem Comuna de Paris, a gente tem muita coisa acontecendo na Europa. É um momento histórico, né? O século XIX, eu gosto de brincar que ele é underrated, né? As escolas não gostam de comentar sobre o século XIX, mas acontece tanta coisa. Enquanto tá tudo isso acontecendo, essa loucura, a Revolução de 20, 30, 48, né, a Primavera dos Povos, a deposição do Filipe I na França, a unificação de Itália e Alemanha, tudo isso, e ainda tem o marxismo surgindo, né? O socialismo científico surgindo, anarquismo, toda aquela situação, né? A gente tem movimentos ludistas, cartistas na Inglaterra, né? Buscando enfim, direitos trabalhistas, né, para o operariado e toda essa loucura, cara. E o século XIX às vezes não é bem trabalhado nas escolas, o que eu acho bem triste, né? Porque é um século gigante, que acontece coisa pra caramba, né? E a gente não tem aí o dado valor, tá? Mas o que você precisa entender é que vai ser um século de instabilidade, um século com muitos acontecimentos, tá? Alguns conservadores, outros bem liberais, tá? E a gente vai ter
no meio desse fervilhão todo, aquelas tecnologias que foram descobertas pela Inglaterra começando a serem descobertas dentro do continente europeu, tá? E aí a gente vai ter outros países descobrindo as máquinas a vapor, outros países começando a ter esse processo aí de compra das fábricas, tá? E a gente vai ter de fato esse capitalismo liberal que com certeza nasceu, se desenvolveu, né? Ali junto com Adam Smith, né? Ali na Inglaterra, começando a se espalhar para toda a Europa. Tá? Quais vão ser as consequências desse espalhamento dessa revolução industrial? A gente vai ter, por um lado, obviamente, o enriquecimento desses países, né, e o aumento da competitividade, o que vai gerar aí o imperialismo, tá? Que vão ser as lutas e disputas entre as nações agora industrializadas, né? Que vão querer brigar por mercado consumidor, brigar por matéria-prima, brigar por mão de obra, né? E a gente vai ter então essas lutas e disputas começando na Europa e se espalhando ao redor do mundo. Quem que vai conseguir mais colônias, né? Para conseguir dar, né? Girar a manivela do capitalismo e da revolução industrial que agora se espalha pelo mundo todo, né? E ao mesmo tempo a gente vai ter a mobilização da classe operariada, como eu falei para vocês, né? Por um lado, né, todo esse contexto de instabilidade, principalmente do operariado adquirindo consciência de classe e querendo correr atrás de seus direitos, é muito consequência do espalhamento da Revolução Industrial, tá? Então, quando a gente tem o operariado começando a se estabelecer na França, se estabelecer, né, no que viria a ser a Alemanha no fim do século XIX, se estabelecendo ali no Império Austríaco, né, se estabelecendo no que viria a ser a Itália, esse operariado começa a entender que ele está sendo explorado, que ele tem péssimas condições de trabalho e começa então a se mobilizar, tanto no lado do pensamento, né, criando novas teorias, como a gente vai ter aí o socialismo utópico, o socialismo científico, né, tudo isso tem aula no canal, tá aí na sequência para vocês assistirem, beleza? Então, e também no lado mão na massa mesmo, mano, vamos se rebelar, vamos correr atrás dos nossos direitos, como é o movimento cartista ali na Inglaterra. Beleza? E aí, então, a gente vai ter toda essa loucura. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o capitalismo em si. Não é só a sociedade que vai mudar, o sistema econômico também vai mudar. Olha só que interessante, né? A gente vai ter no século XIX, cara, muita mudança, tá? Principalmente como que vai se dar a competição entre as empresas. Tá? A gente tem empresas agora não só disputando entre si localmente, a gente tem países disputando entre si. Tá? A gente vai ter essas disputas por mercado consumidor, disputas por matéria-prima, tá? E aí o que vai acontecer? O capitalismo vai entrar para a sua última fase, né? A fase que a gente se encontra atualmente. O capitalismo começou lá no mercantilismo, né? Aquele capitalismo mais primitivo, onde a gente tinha apenas a acumulação do capital, né? E meio que a gente não tinha muito o que desenvolver desse dinheiro. Ele passou então para o capitalismo industrial no século XVIII, né? E ali um pouquinho antes, ali no início, e quem sabe até alguns historiadores vão dizer que já vinha dando ares, né, de capitalismo industrial um pouco antes, né? Quando a gente começa a ter a produção, né, o acúmulo produtivo do capital. É o dinheiro fazendo dinheiro, né? E é as indústrias dando esse dinheiro em crescimento exponencial. É a segunda fase desse capitalismo. É onde a gente vai ter o início da agregação das ideias de Adam Smith e companhia, Davi Ricardo, né? John Stuart Mill, os grandes economistas liberais, que a gente tem aula no canal também. Tá? E agora a gente vai para a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. E olha só, o capitalismo financeiro nessa época, no século XIX, olha a pegadinha, cara. Ele é um capitalismo financeiro diferente, eu diria até, do capitalismo financeiro que a gente vê hoje. Por quê? Porque lá naquela época era muito pregado o capitalismo financeiro monopolista. O que é isso? Monopólio é quando eu quero controlar toda aquela produção, eu quero controlar todo aquele mercado, né? Se eu vendo, por exemplo, tinta, eu quero controlar todo o ramo de tinta, eu quero vender tinta para todo mundo, eu não quero ter competição. Isso é um monopólio. As empresas, elas buscam esse monopólio e elas vão procurar a ajuda do Estado para estabelecer o seu monopólio. Não só um monopólio local, agora um monopólio regional, um monopólio quase que continental,
tá? E conforme o século vai passando, né, lá para o fim do século XIX, a gente vai ter um monopólio global sendo buscado, com o imperialismo, com a disseminação, né, dessa procura incessante por mercado consumidor, tá bom, galera? Então a gente vai ter esse capitalismo financeiro, né, essa última fase do capitalismo, ela se dividindo em duas, digamos assim. Em um primeiro momento ele vai ser monopolista, até ali, né, eu diria, vai se estender, é claro, para o século XX, só que hoje em dia a gente não vê mais, né, esse capitalismo com essa intervenção estatal que tinha antes. Hoje em dia a gente procura muito mais, né, pelo menos o que se procura para os outros países, né, não que isso aconteça de fato, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia, que tem algum tipo de intervenção sim, tá? Mas se procura muito a não intervenção econômica, tá? Então, não caia na pegadinha. Capitalismo financeiro monopolista é coisa do século XIX, talvez ali um pouquinho do século XX, tá bom? E a gente vai ter então a superação desse mercantilismo, né, que ainda tinha alguns resquícios no capitalismo industrial, né? Alguns países ainda não tinham alcançado as leis aí do Adam Smith, né? Enfim, da livre circulação, da livre produção, livre concorrência, né? E a gente vai ter então toda essa questão dessas tentativas de monopólio que, na verdade, não vão ser monopólios, tá? Vão ser oligopólios. É muito difícil tu formar monopólio, tá? Sempre tem uma empresa concorrente e a gente vai ter, então, as empresas mais poderosas acabando por vencer, né, as empresas mais fracas nessa batalha dos preços. E aí a gente vai ter o fim desse acúmulo pelo acúmulo. A gente precisa de estratégias melhores para poder sobreviver nesse capitalismo selvagem, né? E a gente vai ter, então, a acumulação produtiva do capital sendo um mantra para todo mundo, né? Ela que tinha sido inserida no capitalismo industrial. Beleza, galera? E por que capitalismo financeiro? Já entendi a parte do monopolista, agora eu quero entender o financeiro, que é o que perdura até hoje, né? É quando a gente vai ter a junção do capital industrial, o capital gerado pelas indústrias, com o capital bancário, o capital gerado pelos grandes bancos da Europa, tá? E aí o que vai acontecer? Esses bancos, cara, eles vão dar crédito para os industriais, né? Os industriais vão conseguir investir esse dinheiro na sua produção e aí eles vão fazer esse dinheiro emprestado fazer mais dinheiro ainda. Então a gente vai ter uma alavancagem, né? O que a gente chama de escalagem, né? É um processo que escala muito rápido, pessoal, tá? Então por isso que é uma nova etapa. Com a injeção desse dinheiro bancário, a gente vai ter o capitalismo avançando de uma maneira sem precedentes, tá? A gente vai ter a criação de bolsas de valores ao redor da Europa toda, a gente vai ter mega empresas sendo formadas, né, se apoderando de outras empresas, né? A gente vai ter juros sobre juros, a gente vai ter muita coisa. Estou preparando aqui uma demonstração que eu quero fazer para vocês, espera aí, que é uma coisa que é muito importante também. Espera aí que tá complicado eu achar agora a caneta que eu tinha preparado aqui, é burro pra caramba, né? Mas enfim, quais são as técnicas? Que eu falei das técnicas que a gente vai ter, né, para sobrevivência nesse capitalismo selvagem, né? A gente vai ter como técnicas três principais. Eu vou começar pela mais de baixo, que é a mais fácil, que é o cartel. É quando a gente tem várias empresas do mesmo ramo acordando preços. Então, olha só, eu sou uma empresa petrolífera, eu vou acordar, né, com a Shell, eu que sou aqui uma das 7 irmãs, vou acordar com a Shell assim, ó, Shell, faz o seguinte, eu vou colocar esse preço X. Você vai colocar no máximo X mais 0,00001%, tá? E aí a gente vai ter meio que um padrão. Não tem como sair desse piso, desses preços para o nosso petróleo. Acordado, Shell. A Shell vai olhar para mim e vai falar, acordado, minha irmã, né? E a gente vai ter então esse cartel onde os preços eles são estabelecidos em conjunto pelo oligopólio, tá? Pelo conjunto de empresas que controlam aquela produção. Tranquilo? A gente pode ter o trust, digamos uma empresa que faz canetas. Olha só, né? Uma caneta preta aqui, né? Eu sou uma empresa, na verdade, que eu não faço a caneta toda, eu faço a tampinha da caneta, certo? Tem uma outra pessoa que ela faz a bundinha da caneta, tá? Aquela parte que a gente despreza bastante, às vezes perde, né? E tem uma outra pessoa ainda, né,
que faz, enfim, o corpo da caneta, né? E se essa caneta aqui fosse fácil de tirar, eu faria o refil também. Mas vamos dizer que a pessoa faz o corpo e o refil. O que que vai acontecer? Eu que sou uma empresa, né, que já controlo a parte do corpo e do refil, eu quero digamos, controlar a parte da tampa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá e vou me juntar com a parte que controla a tampa. Agora eu produzo quase toda a caneta. Só falta eu controlar mais uma parte. Então eu vou lá para o dono que constrói a bundinha da caneta, que produz as bundinhas de caneta, e eu vou oferecer para ele, né, uma fusão. Essa fusão de empresas de mesmo setor, né, de empresas que controlam partes de uma determinada produção, nesse caso partes de uma caneta, chama-se trust. É a aquisição horizontal, quando eu adquiro ou me junto, né, a empresas do mesmo ramo, da mesma produção, tá? Só que de partes diferentes, né, dessa produção. Beleza? Agora, digamos que eu, né, dono dessa grande empresa de canetas, queira controlar não só a empresa de canetas, né, mas todo o ramo, né, de material escolar. Então eu vou comprar a empresa que produz, por exemplo, apontadores em formato de globo. Eu vou comprar a empresa, por exemplo, que produz borrachas, né? Eu vou comprar a empresa que produz lápis de cor, certo? Então, eu vou formar uma holding. Eu vou criar uma holding e essa holding vai comprar ações ou comprar, né, às vezes, a totalidade daquelas empresas que produzem outros tipos, né, de, enfim, de produtos do mesmo, daquele mesmo ramo, né? Não é o mesmo produto, são outros produtos, são outras empresas, tá? Não necessariamente iguais àquela anterior. Isso é uma holding, quando eu vou comprar outras empresas do mesmo setor, certo? É uma empresa maior, a holding, que ela vai ser detentora de outras empresas menores e vai adquirindo mais empresas. Beleza, galera? Sobre capitalismo financeiro monopolista, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Vai para a próxima aula que a gente vai conversar sobre quais foram os países e quais as novas tecnologias da segunda revolução industrial. Beijão, te vejo lá, valeu!